Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 7. E o título da mensagem é: Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de vida. Nós vamos hoje já começar a nossa meditação nas referências, né? E o título da mensagem é: Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Romanos capítulo 7, que diz o seguinte: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Vamos repetir. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque
Se o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, ontem nós meditamos aqui na palavra direta, né? Na mensagem da palavra sem as referências. E nós meditamos até o versículo de número 6, né? E nós vamos dar sequência, né? Nessa meditação direta na palavra. E se der tempo, nós passaremos para as referências. Se não der, nós ficaremos só com a palavra mesmo, né? E vamos pegar o finalzinho de ontem para que nós possamos dar sequência, fazer a ligação do contexto. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ou seja, antes de conhecer a Jesus, antes de aceitar a Jesus, antes de conhecer as leis, os estatutos e os mandamentos, né? Nós vivíamos no velho homem, na velha criatura, e nós vivíamos para o pecado. É exatamente igual a um hino antigo maravilhoso que eu gosto muito, chamado Folha Seca. E este hino chamado Folha Seca, ele tem uma passagem que diz: pobre miserável só pensa em pecar. Assim é o homem que vive no tempo da lei de Moisés, né? Antes de conhecer a Jesus, né? Ali no tempo da impiedade, da maldade. Na verdade, a lei de Moisés é boa, né? É ela que nos dá as primeiras instruções. O homem só passou a ter conhecimento do pecado a partir das leis de Deus que foi dada por Moisés.
Até então o homem vivia como um animal, ele desconhecia o pecado, porque ele não conhecia a lei. A partir daí, ele passou a conhecer. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Né? Ou seja, o homem que não conhece a Cristo, o homem que não conhece a Jesus, não conhece as leis, os estatutos e os mandamentos para obedecer e para andar neles, né? Então ele vive na carne, né? Se ele vive na carne, a resposta é essa, né? Porquanto estávamos nas paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, né? Fruto para a morte, né? Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Porque a lei, irmãos, ela é feita para os transgressores. A lei ou as leis não são feitas para os justos, para os honestos, aqueles que andam segundo a lei. Aqueles que, sem conhecer, obedecem às leis, os estatutos, os mandamentos, né? Mesmo sem conhecer, eles não precisam de lei, porque eles já andam dentro da lei, né? Já andam dentro, né? Já dei esse exemplo aqui, né? Você está numa estrada, a estrada é boa, estrada pavimentada, né? Você está num carro bom, um carro bem ajustado, tudo arrumadinho, tudo nos conformes, né? Você desenvolve uma velocidade relativamente alta, né? Você vai basicamente de 100 a 120, né? Mas quando tem as placas falando para você andar somente no máximo 80, 60, alguns lugares até 40, 20, então você precisa dessas placas que são leis para fazer você diminuir a velocidade. Porque se você tiver a mesma bondade da estrada e a necessidade for esta de andar a 80 apenas, ou 60 ou 40, mas não tiver placa exigindo que você reduza a velocidade, você vai continuar na mesma balada de 100, 120. Aí, por isso que há necessidade das leis, para fazer com que o homem obedeça e ande fora da zona de perigo, né? Escolas, placas, né? Pedindo exigindo uma velocidade pequena, baixa. Se não tiver placa avisando para você que tem uma escola que é para você passar em baixa velocidade, você vai passar na mesma balada, porque você não sabe que tem escola ali. Você vem e passa, né? Da mesma forma, da mesma sorte, dentro da cidade, onde tem a garagem, né? Se não tiver uma placa falando que é proibido parar em frente à garagem, você vai e para, né? Você sabe que não pode, você conhece as leis, mas você ainda assim faz isto, né? Mas se tiver uma placa avisando, sujeito a guincho, aquela placa com aquele cerco, né? Ou aquele circo vermelho com a barra oblíqua cortando, sujeito a guincho, você não para, porque a lei, você está sendo instruído pela lei, você sabe que se você transgredir a lei, você vai ter problema com a justiça, com as leis, né? Assim é também o homem que aceitou Jesus. Ele não vive mais pela força da lei, mas pela força da lei que vem da fé, graça e justiça, né? Ele não precisa mais das leis, dos estatutos e mandamentos para ele poder andar rigorosamente dentro, porque ele já conhece, ele já sabe, ele já aprendeu. Então agora ele anda, porque a graça, a fé que ele tem em Jesus Cristo, a graça que ele tem em Jesus Cristo, né? A fé, graça e justiça, por causa do amor, então ele obedece. Ele vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo lhe avisa no coração
toca na consciência, né? Que ele não deve fazer aquilo. Ele lembra e não faz, porque ele aprendeu, ele conheceu. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Né? Tudo se fez novo, as coisas velhas são passadas, né? Tudo se fez novo. Então vivamos, viveremos em novidade de vida. A lei opera em nós a morte, a luta contra a carne, a luta da carne contra o espírito, né? Porque a nossa carne, ela só deseja as coisas carnais, as coisas daqui de baixo, as coisas que são da terra. Mas o espírito luta pelas coisas que são de cima. Por isso, dentro de nós, a palavra afirma que os nossos membros guerreiam, né? Porque a carne quer, o espírito fala, não pode. A carne fala, eu quero. O espírito fala, não faça. A carne fala, eu vou fazer. O espírito fala, você não deve fazer. Né? Vive em guerra. Né? Se o espírito estiver mais forte, ele vencerá. Senão, a carne vencerá. Né? Por isso, precisamos buscar a cada dia, né, o nosso crescimento. No conhecimento, na sabedoria e no entendimento que nos é dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da leitura da Santa Palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mais o Senhor nos dá graça e vai fortalecendo o Espírito, ainda que a carne esteja fraca, mas o Espírito é forte. E aí a gente vence o pecado dessa forma. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei nunca foi e nunca será pecado. Pelo contrário, ela foi a bússola. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque se eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Né? O homem só passou a conhecer o pecado, a ver que o pecado que ele praticava, que ele achava que não tinha a menor importância, né? Ainda hoje muitas pessoas, né, tentam nos combater, né, fazendo as coisas que fazem, né, e pensando que não é pecado, né? Pensando que não é pecado. Às vezes não fala nada com a gente, mas não dá ouvido na palavra de Deus. Estava antes, está agora e continua pecando, né? Porque não conhece, a palavra de Deus não entrou no seu coração, né? Por isso ele não acredita, não aceita que é pecado. Ele acha que a vida é para ser levada e aproveitada da forma que ele aprendeu e viveu até o dia que ele começou a ouvir a santa palavra de Deus, né? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Paulo ele enfatiza aqui, fazendo a defesa da lei. Nós não vivemos mais embaixo da lei. Nós não necessitamos mais. Nós já fomos libertos do mundo e do pecado. Nós, os verdadeiros crentes, somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Fomos libertos da lei, do pecado, né? Exatamente porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse. Não, isso é normal, isso pode fazer sem problema, porque não estava escrito que era pecado, né? Não cobiçarás. E é impressionante, irmãos,
que todo tipo de pecado, todo tipo de concupiscência, de iniquidade, de maledicências que o homem pecador comete, né? Pecador contumaz, principalmente, porque pecador todos nós somos, né? Mas o ímpio que vive na impiedade, né? Os 10 mandamentos, as tábuas das leis que foi dada para Moisés, por Deus, para Moisés entregar ao povo de Israel. Todo tipo de pecado, talvez discriminados, são milhões. Eles estão todos inclusos dentro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos abrangem eles todos. É tão forte os 10 mandamentos que Jesus resumiu eles em 2 para poder mostrar para os escribas e fariseus que ele tinha pleno conhecimento das leis, dos estatutos e dos mandamentos, né? E que foi ele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, foram os 3, né, que criaram os 10 mandamentos, que nos dá leis, regras, estatutos e mandamentos. Lei, estatuto e mandamentos. E aí vem as regras para que nós andarmos nela, né, ou nelas, né? Então Jesus, quando foi questionado, os escribas e fariseus tentando Jesus, mestre, qual é o primeiro e maior mandamento? Jesus respondeu para eles, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E um segundo semelhante a este vos dou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É tremendo, irmãos. É tremendo. Quanto desamor, né? Tá? O homem comete, né? Através desse segundo mandamento, né? É fácil dizer que ama, né? Mas mostra, né? Mostra que ama, exemplifica, né? Na prática, né? Não basta dizer, é preciso demonstrar através dos nossos atos, né? Nossas atitudes, nossos feitos, nossas ações, né? Através, né, de atos, atitudes, ações, nossos feitos, nós provamos, nós demonstramos. É preciso demonstrar o amor, né? Então, todo tipo de pecado está incluso nos 10 mandamentos, né? E Jesus, ele, Filho, juntamente com o Pai, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, foi eles quem deu as tábuas das leis para Moisés, das leis, escrita com as leis, estatutos e mandamentos, né? Aleluia, Pai. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque se eu não conheceria a concupiscência, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Quanta coisa o homem cobiça, né, irmãos? Quanta coisa, né? Quanta coisa o homem cobiça, né? Aleluia, Pai. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Aleluia, Pai. Ou seja, o homem que vivia sem lei, que vive sem lei,
ele comete todo tipo de pecado, né? Todo tipo de pecado, de iniquidade, de atrocidade, ele comete. Porque ele não tem lei, ele não conheceu a lei, ele vive fora da lei. É como os animais, né? Aleluia, Pai. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri. Porque sem lei, o homem desconhece o pecado. Ele não sabe o que é pecado. Ele pratica todo tipo de pecado e atrocidade, iniquidade, sem saber que é pecado. Por isso que Paulo aqui afirma, e eu, em algum tempo, vivia sem lei. Ou seja, até aceitar a Jesus. Até Jesus jogar ele do cavalo no chão e ele aprender a conhecer. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ele não conhecia o pecado. Através do mandamento, ele passou a conhecer o pecado. E morreu o velho homem, a velha criatura. Nasceu o novo homem, né? A partir do momento que ele foi jogado do cavalo no chão, ficou cego, ficou 3 dias em oração e jejum, né? Porque Deus falou para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus falou para ele, que é, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Que farei, Senhor? Ele viu que estava cego. Vai a Damasco, lá te será dito o que é a vez de fazer. Né? A partir do momento... Aí o Senhor falou com Ananias. E Paulo entrou na casa de Judas. E ficou ali, na casa de Judas, durante 3 dias. Né? Não comeu e nem bebeu. E Deus, orando a Deus, clamando por misericórdia. Senhor, fala comigo, eu não quero ficar cego. Senhor, fala comigo, tem misericórdia de mim. Eu já sabia que era Jesus, né? E Jesus falou para Ananias, revelou para Ananias, um varão que tinha lá em Damasco, falou, vai até a casa de Judas, procura lá por um jovem chamado Saulo de Tarso, né? Ele está orando, e ele viu em sonhos que entrava naquela casa um homem chamado Ananias, e que lhe impunha as mãos em oração, e ele recuperava a visão. Você vai lá e faça isto. E Ananias foi e fez exatamente como o Senhor mandou. Né? E Saulo recuperou as vistas logo em seguida. Após ouvi-lo, fez a oração em posição de mãos, né? Caiu como que umas escamas dos olhos de Paulo e recuperou a vista. E Paulo foi batizado logo em seguida. A partir daí, Paulo realmente, então, tornou-se, Saulo, né? Tornou-se um grande servo de Deus, né? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, ele reconheceu que era um miserável pecador. Não conhecia até então. Achava que fazia tudo certo, que a vida era do jeito que ele levava, vivia e fazia, que tinha que ser daquele jeito, né? Mas a hora que ele conheceu Jesus, ele realmente reviveu o pecado, porque o pecado viu que era pecado, e ele morreu. Morreu o velho homem e nasceu a nova criatura. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque os irmãos que já eram crentes verdadeiros, fiéis, ele perseguia a todos. Ele levava debaixo de vara, pegava a carta dos superiores dos sacerdotes em Jerusalém, e invadia as igrejas e prendia homens e mulheres de Deus que pregavam o Cristo crucificado. Né? E aqui, por isso que ele afirma isso. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque ele pensava dessa forma.
Ele agia por esse motivo. Porque ele achava que a vida, o mandamento para a vida, era o Velho Testamento de acordo com a palavra que era pregada, da forma que os escribas, fariseus, saduceus pregavam, né? Da forma que eles agiam, né? E não no novo nascimento que Jesus realmente trouxe, implantou para aí então o homem alcançar a salvação, né? Porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Aleluia, Pai. Matou o velho homem e nasceu a nova criatura. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Se não fosse pela lei que Deus deu para Moisés, o homem jamais alcançaria a salvação. Porque através da lei, estatutos e mandamentos, ele aprendeu a conhecer a Deus, né? Aprendeu a saber o que era certo e o que era errado, o que era pecado e o que era permitido, mesmo não dando conta de fazer, de andar dentro dele, né? Mas ele tomou conhecimento, ele só não conseguia. É igual uma pessoa que vai tirar uma carta de motorista e estuda, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, toda vez que vai fazer o exame, ele toma a bomba. Ele toma a bomba exatamente porque ele não foi capacitado à altura para poder conseguir passar. Ele não alcançou, o entendimento dele não alcançou, o conhecimento, entendimento, sabedoria, não alcançou. Mas ele conheceu, ele sabe. Só que algo dá errado e ele não consegue. Assim era o homem através das leis, estatutos e mandamentos. Por isso que Jesus veio e implantou o plano de salvação, né? Sem abolir um tio nem um jota das leis, mas aperfeiçoando a lei, né? Dando para o homem, né, graça, conhecimento, sabedoria e entendimento que vem de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O homem recebeu uma capacitação a mais, né? Recebeu um reforço. É igual um estudante quando vai prestar um vestibular, prestar um exame, que ele não fica só com o que ele aprendeu na escola. Ele pega um professor particular para dar reforço. E através desse reforço ele consegue passar nas provas, né? Passar nos concursos, né? Então, de modo que assim Jesus veio e fez exatamente isto, né? Através da fé, graça e justiça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem conseguiu alcançar a salvação de Deus e ter a vida eterna. Vida e vida com abundância aqui nesta vida, e a vida eterna para todo sempre, ao lado do Senhor Jesus. Amém, irmãos?